Olá! Nesse vídeo criaremos aqui a remoção de usuários ou a exclusão de usuários, completando o CRUD de cadastro de usuários ou da manutenção de usuários. Bom, nesse vídeo também vamos incluir aí uma verificação ou uma confirmação para saber se o usuário permite a exclusão do mesmo. Bom, então vamos lá para o nosso código-fonte, né? E vamos primeiramente para o nosso formulário. A gente pode ir para as rotas, vamos seguir a sequência padrão, né? Então a gente vai para o model já está lá, depois a gente vai para a rota, depois da rota a gente vai para o controller, para view e vai seguindo. Então vamos lá. Então aqui eu vou copiar e colar aqui o atualizar. E o método aqui HTTP correto para remoção, quando a gente usa uma funcionalidade RESTful, é o método delete, né? Então a gente usa aí o método delete. E aqui vamos chamar aqui remover. A gente poderia também colocar uma única URL, só barra usuários, que é o mais adequado para, digamos, tratar aplicações RESTful. Para isso, para funcionar, eu teria que colocar esse ID como opcional aqui no post e no get aqui da listagem, né? Colocar como opcional só para todos terem o mesmo padrão aí de URL, né? Então, para que funcionasse, beleza? Então, nesse sentido, a gente vai deixar URLs distintas aqui por enquanto e posteriormente, se for o caso, a gente vai deixar numa única URL para deixar a aplicação toda RESTful. Por enquanto, vamos fazer assim por fins didáticos, né? Então, remover, copiei aqui o atualizar. Então, o método lá na classe, né, ou a função lá na classe controller vai ser remover, e aqui, né, o alias vai ser aqui o remover. Beleza. Então, o controller já está ok? Não, né? O root está ok. Agora vamos para o controller fazer a remoção, né? Então, a remoção é bastante simples. Vamos lá no controller, a app HTTP admin, né, controllers admin, usuário controller, e a gente tem aqui, ó, o atualizar, vai ser bem parecido, né? Então vamos copiar e colar ele aqui, ó, e vamos fazer um ajuste. O que eu preciso para remover? Eu preciso do ID e da requisição eu preciso por causa da session aqui embaixo, né? Então o ID para localizar o registro. Então aqui eu meio que não vou nem fazer uma validação para ver se o usuário existe ou tal. Poderia fazer, né? E eu vou remover também esse update, né? Porque como é a mesma variável, aqui eu poderia fazer o seguinte, inclusive nesse update eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu vou consultar um registro no banco de dados e logo depois da consulta eu irei atualizar. Então aqui eu vou excluir, então o comando delete do SQL, então eu vou fazer o delete. Aí o Eloquent, o RM, ele já vai chamar o comando delete do SQL baseado no meu model. E aqui, como tem dois métodos, duas funções com o mesmo nome, então aqui eu tenho que trocar para remover, né? Agora sim. Então temos aqui já pronto a funcionalidade que faz a remoção, lógico, sem validações, sem checagem, que possivelmente seria interessante ter na classe controller. Então ele deleta e aí agora vamos só conferir o restante no usuário. Opa, né? Removido com sucesso. E aí vai para a listagem de usuários, fica preso lá na listagem de usuários. Ok, então aqui, ó, para a gente garantir forçar, a gente usa o método delete, porque se alguém tentar pegar essa URL, o usuário se remover, direto lá no browser, na barra de endereço, ele vai ver pelo método get, né? Então, para evitar esse erro ou qualquer problema nesse sentido, a gente usa aqui o método delete para deixar um pouco mais seguro, né? Então vamos lá. Então está mais seguro, isso aqui só vai ser chamado pelo método HTTP delete. Então se alguém mandar via post, via método post, get ou qualquer outro método aí, put, não vai funcionar. É só com o método HTTP delete. Bom, então agora só está faltando o quê? Ajustar lá a nossa view, né? Então para a nossa view a gente vai lá na pasta resources, views, admin, e a gente tem aqui a view de usuários, né? E a nossa view lá vai ser só a principal aqui, a index, né? A gente só vai precisar mexer na index. Então a gente vai fazer o seguinte, para a gente poder enviar essa requisição via método delete, a gente vai precisar criar um formulário.
Bom, nessa área aqui a gente tem dois links, vamos criar um formulário aqui, né? Então eu vou colocar um form aqui, form, vou passar via post, e aí esse form ele vai terminar, Ctrl X aqui, ó, depois aqui do remover, né? Então esses links aqui vão ficar dentro aqui do formulário. Beleza. E qual que vai ser o action? Action vai ser aquela route lá, né? Route. E aí, qual que vai ser a rota, né? A rota que a gente deu a eles aqui, ó, no delete, lá no final. Admin usuários, remover. Ctrl C, Ctrl V aqui para evitar erro de digitação, que uma letra diferente vai dar um erro aí na hora de compilar, né? Então ele vai fazer para cá. E aí todos os formulários, se eu não colocar exceção ali para não checar a origem, eu vou precisar colocar o token. Então vamos colocar o token aqui, @csrf, né? Então acrescento o campo de token. E aí, como eu vou usar o método delete, eu vou precisar colocar também, né, um campo oculto input hidden, né? Input, dois pontos hidden, chamada aí de underline method, né? Method com value igual a delete para excluir, né? Beleza. É só isso? Não, né? Porque essa rota aqui ela precisa, né? Essa rota aqui, ó, esse alias, ele precisa do que? Ele precisa de um ID, ó. Tem um parâmetro aqui na URL, senão vai dar problema. Então eu tenho que passar o ID. Então aqui eu já tenho o ID, né? Dollar, né? Usuário. Aí eu tenho aqui, né? Eu tenho o usuário aqui em cima, ó. E eu tenho o ID, né? Então ID. Aí eu passo o ID também. Beleza. Então o URL já está beleza, o formulário está ok. Eu tenho o primeiro campo aqui que é um link, na verdade é um link, mas o segundo, para poder enviar esse formulário com JavaScript para confirmar e tal, é melhor a gente transformar ele no botão. Então, como já está usando a classe CSS botão lá do Materialize, então é só mudar esse A aqui para button, né? Button. O barra button aqui na frente também, né? Ele vai ficar com a mesma aparência. Só que em vez do href, eu vou fazer o quê? Ao clicar. Então vou me dar a função para ao clicar, on click. E aqui no click eu vou colocar uma função JavaScript. Vou colocar a mesma, remover, né? Remover. E aí o que eu vou passar aqui nesse remover? Eu vou passar o ID do usuário. Não, o ID do usuário já está na URL aqui, né? Já está aqui. Eu vou passar o nome do usuário, né? Esse cara aqui, ó. Vou passar o nome do usuário porque eu quero fazer uma mensagem mais, digamos, interativa, né? Perguntando se confirma a exclusão desse usuário aqui, ó, né? Usuário name. E aí, para essa função JavaScript poder pegar esse formulário para poder enviar, eu vou passar o formulário também. Então, para enviar, pegar o formulário, tem que ser um componente de formulário, por exemplo, o botão ou algum tipo de campo, né? Então, agora eu posso usar a função, o objeto dis, JavaScript dis, que é o próprio objeto, aí ponto, e aí form. Então, esse ponto form, cada linha vai ter um formulário. Note que cada linha vai ter um formulário próprio dele já com o URL que vai apagar aquele usuário, ok? E aí a gente vai, né, passar a referência para esse formulário. E com isso eu implemento só um JavaScript, né, um único JavaScript chamado remover, que recebe o formulário e o nome do usuário, que ele vai exibir aí o nome do usuário, né? Então, vamos criar esse método remover aqui, essa função remover. Como a nossa página aqui, IndexBlade, ela está dentro de um template maior, ou a gente coloca essa função remover lá no template, ou a gente deixa, né, aqui, né? A gente deixa aqui. Se a gente colocar no template, a vantagem é que esse delete aí, ele vai ser reutilizado para qualquer outra, né, qualquer outra página, qualquer outro lugar. Mas a princípio vou deixar aqui, aí depois se eu notar que está sendo muito repetitivo, a gente remove, coloca num lugar mais administrável, né? Então vamos colocar aqui só para teste, né, script, não precisa nem colocar language aqui, né? Vamos colocar aqui function, a function é remover, aí tem o corpo aqui. Então aqui é o formulário, vou chamar a variável de form, né? Beleza? De formulário. E aí aqui eu vou ter também o nome do usuário. Então aqui é só o nome da variável, né? Em JavaScript, name, pronto. Então tem o formulário e o nome do usuário.
Então agora vamos usar uma função JavaScript que é o confirm, né? Isso aqui na verdade é o nome completo, é o window.confirm, mas o confirm já vai direto, né? E aqui eu vou colocar em aspas duplas aqui, ó. Ele vai devolver um true ou false, ok? Então eu vou perguntar, confirma a remoção do usuário, né? Eu vou colocar aspas simples aqui em interrogação. Então isso aqui é a mensagem. Então dentro das aspas simples aqui, o apóstrofe, vou colocar o nome do usuário, que é esse parâmetro aqui de cima, o name, né? Então, para fazer isso, eu vou fechar essas aspas duplas e abrir uma nova aqui, né? Então, eu tenho um par aqui de aspas duplas aqui no meio. E eu posso usar o mais aqui para concatenar. Aí eu coloco o name. Aí vai aparecer o nome do usuário. Então, a mensagem vai ser confirma a remoção do usuário e o nome do usuário que eu cliquei ali no botão que eu cliquei naquela linha. Legal. Então, como isso aqui vai devolver um true ou false, então eu só preciso pegar o formulário, né, o formulário que eu já recebi a referência do formulário aqui, e eu mando fazer o submit, né? Mando enviar esse formulário para frente. Então mando enviar e aí está praticamente pronta a nossa funcionalidade aqui. Se eu não tiver cometido nenhum erro aqui, lógico, né? Mas vamos lá então agora testar isso, né? Para ver se está funcionando, né? Para ver se eu não errei nada, né? Então vamos lá. Então tem aqui, ó, aqui o remover ainda não está funcionando, está sem link porque eu não atualizei, né? Então se eu clicar aqui, ele só vai recarregar basicamente a própria página ou nem isso, né? Não vai nem recarregar aqui. Não fez nada. Então eu vou atualizar aqui. Agora sim, ó, aqui no link não aparece nada no link porque agora é um botão, tá? Então não vai aparecer no link porque é um botão. E aí, se eu clicar aqui, o ideal é que eu não me remova aqui, né? E depois, mais para frente, eu vou colocar um if aqui para checar se o usuário que está logado é o mesmo da linha sendo exibido, né? Se for, a gente pode, por exemplo, ocultar esse botão ou desabilitar ele, né? A gente pode fazer isso aí. Vamos excluir aqui a Maria da Penha para testar, né? Vamos excluir aqui, ó, veio aqui a confirmação. Se eu clicar em cancelar, vai ser o false e não vai acontecer nada. Ok. Opa, foi? Então tem algo errado aqui. Deixa eu ver aqui. Confirma a exclusão. If confirm, submit. Eu tenho um botão aqui. Um clique. Tá, deixa eu ver se eu entendi aqui. Sim. Para o botão ser acionado, a gente tem que colocar aqui o return, né? Return. Remover aqui. E o que que esse return está fazendo? Ele, como é um botão que está no próprio formulário, o que vai acontecer? Ele vai confirmar aqui o envio, né? A gente pode até fazer esse return, na verdade, no próprio form aqui, que acho que é o lugar mais certo. É bom que já fica esperto nisso aí. Eu vou ter que criar outro usuário já para testar. E aí, se ele não confirmou aqui, vou colocar um else, né? Vou colocar aqui return false, porque todas as funções já retornam true por padrão, então não precisa colocar o return true aqui, tá? Então é só esse return false. Então eu vou atualizar esse formulário, que isso aqui é uma mensagem flash, beleza? Aqui eu não posso me excluir, senão vai dar zica aqui, então vou cadastrar um novo. Vou cadastrar de novo a Maria da Penha aqui, né? E-mail, a Maria Penha aqui, beleza? Senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza. Cadastrar. Aqui eu não estou confirmando. Eu vou atualizar aqui agora, o ID dela é 3, né? Mudou aqui para 3. Posso colocar aqui, né? Teste aqui. Aqui se eu não alterar nada também, ele vai lá para, né, alterado com sucesso. É, ele fica de boa aqui, né? Então se eu colocar uma outra senha aqui, que eu não sei nem qual que é, digitei aleatoriamente, ele vai alterar também. Beleza. Agora se eu clicar em remover agora, cancelar, vamos ver ali se eu tenho que mover lá pro form, né? No onSubmit. Beleza, funcionou aqui, ó. Então eu esqueci daquele return, tá? Então aquele return faz toda a diferença aí na hora da gente trabalhar. Então esse return aqui, ó, né? A gente tem que colocar, por exemplo, no botão, né? E aí aqui tá o false, né? Então ele voltou false, porque eu coloquei no
cancelar. Agora, se eu clicar no OK, ele tem que ir para o Submit, que ele envia este formulário e sim, né, dá aquela mensagem, agora sim vai estar correto, porque ele estava dando true em ambos os casos, né? Então ele estava apagando mesmo. Então aqui remover, eu tenho que tomar cuidado para não me remover aqui, né? Então cancelar a Maria da Penha, ok. E agora, né, vamos até atualizar ela aqui, já que eu cadastrei ela de novo aqui, né? Só para ver que mudou. Então vou colocar umas letras e números aqui, beleza. E agora eu vou clicar em remover, cancelar, ficou aqui. Aí no remover aqui, a Maria da Penha, tarará, até aparece o nome lá, o name, né? Então fica bem legal. Eu só não vou confirmar no meu, né? Aparece o meu aqui, beleza? E agora vou clicar em OK. E aí ele deve mudar aqui para, né, usuário removido com sucesso e deve ter removido. Aí, e se eu atualizar a página, né, porque a mensagem é flash, a mensagem some, porque ela só fica lá até ser exibida uma vez. Belezinha, então queimamos aí o código ID2 e o 3, mas agora sim está funcionando e esse é um jeito mais adequado de fazer, porque se alguém tentar remover o usuário passando aqui na barra de endereço, ó, remover, né? E vou tentar remover o meu, que é o ID1, né? Ele não vai aceitar, né? Vai dar um erro aqui do próprio Laravel. Aqui é lógico que aqui está no modo debug, porque a gente está no modo de desenvolvimento, mas em produção ele só vai dizer que essa funcionalidade não está implementada, que não existe, né? Então ele não vai dar esse erro aqui não, né? Então é um método que não está suportado, então só via o método delete, né? Então ele já está bem mais seguro e é isso. Esse vídeo fica por aqui e até a próxima.